Bom dia, pessoal, tudo bem? Deus abençoe vocês. João, bem-vindo. Só um pouquinho aí, tá meio complicado aqui, peço que você me desculpe. Uns probleminhas aqui, mas a gente tá conseguindo resolver, né? Tá tudo bem, vai dar certo aí. Tudo bem com vocês? Deus abençoe todo mundo. Hoje é dia 3 de outubro, né? Deus abençoe todo mundo, sejam todos aí muito bem-vindos. Como vão todos? Espero que bem, né? Acredito que muita gente não dormiu essa noite, né? Como eu também não dormi, não é? Acredito que todo mundo aí. E eu tenho uma palavra de Deus hoje para você. A gente vai falar sobre a política de tarde, tá? Tem bastante coisa para te falar. Eu estava no telefone ainda agora, né? Conversando aí com muitas pessoas. Mas a gente vai tratar disso depois, tá? Agora não. Agora é a hora da gente conversar aqui sobre a palavra de Deus, tá? Agora é a hora da gente falar aqui sobre a Bíblia, né? E é isso que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? Vamos lá? Então tem bastante coisa. Eu fico pensando aqui comigo, né? Ontem eu recebi algumas mensagens e tinha algumas pessoas que falaram para mim assim: nossa, pastor, que absurdo, Deus mentiu para todo mundo. Veja que absurdo que a gente está ouvindo, né? Que absurdo que as pessoas falam. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu fico abismado, eu estou abismado com o que eu estou vendo, com o que eu estou ouvindo. Muita gente, né? De muita gente. Eu estou abismado, irmão. Imagina se tivesse tido uma guerra, então. Você estava como? Tinha morrido? Entendeu? Eu pergunto para você, você ia fazer o quê? Você ia abandonar Jesus, sair correndo? É isso que você ia fazer? Ah, mas Deus falou para todo mundo que a gente ia ser... Deus não falou nada, quem disse foi você. Deus não falou nada. Para mim, ele não falou que o Bolsonaro ia ganhar no primeiro turno. Quem? Eu disse, eu falei, eu acho que é. Deus não falou nada. Falou para você? Para mim, não. Não estou te entendendo, então, irmão. Que conversa que é essa aí que você está tendo aí? Não estou entendendo você. Que conversa que é essa aí? Esses crentinhos de bosta que tem um monte aí. Desculpa falar isso para você, mas eu preciso falar. Tem um monte de gente aí dizendo que Deus é mentiroso, que Deus prometeu e não cumpriu. Quem é você, cara, para estar falando isso de Deus? Sai fora, já acabou? Acabou já? Já perdeu, o cara ganhou, nós estamos tudo na merda. É isso que aconteceu? Ficou triste. Todo mundo ficou triste, irmão. Todo mundo ficou bravo. Você acha que as pessoas não estão... Está todo mundo indignado? Claro que está. Mas você achou que ia ser fácil? É isso que você achou? Tem o jeito fácil. Filho, o telefone vai cair desse troço aqui. Eu preciso trocar isso aqui, filho. Vai pular para fora aqui, vai cair desse negócio aqui. Esse aqui. Ele caiu a borracha aqui, ele vai pular para fora, vai cair. Nós precisamos de alguma outra coisa para segurar aqui, que senão vai cair. Só um pouquinho, gente, que eu vou ter que arrumar aqui o telefone. Peço que vocês me desculpem aqui. Esse aqui é para... Isso aí. Agora eu acho que vai dar. Vocês desculpem o improviso, mas o nosso computador não funcionou. Está tudo travado aqui em casa. Coisa não deu certo, então eu peço que você me desculpe, nós tivemos que ligar os telefones de novo hoje para poder transmitir para vocês, tá? Então eu peço que você me perdoe, a coisa aqui tá bem ruim, né? Tá bem ruim, então você imagina como é que tá as coisas aí, né? Entendeu? Tá bem ruim, então eu peço que você me perdoe aí pelo improviso, a galera tá toda aqui do lado, então eles estão mexendo no programa, deu pau no programa, tá uma coisa aqui. Tá? Então eu quero que você acorde, abra os seus olhinhos aí, entendeu? Abra os seus olhinhos aí, hoje de manhã, cedo já, o pastor teve uma conversa bem aprofundada aí com alguns passarinhos aí, entendeu? Então eu quero que você fique bem sossegadinho aí, respira fundo, sossega teu coração, tá?
Sossega o teu coração. Ninguém é idiota, eu já falei isso aqui para vocês. Ninguém é imbecil, tá? Ninguém é idiota, ninguém é burro, ok? Então você fique tranquilo aí, todo mundo sabe o que está acontecendo, todo mundo, não precisa a gente falar aqui, tá? Não precisa ninguém falar aqui, aconteceu isso, aconteceu aqui, todo mundo sabe, ninguém é idiota, todo mundo está vendo, ok? Só que isso foi ainda de madrugada, ninguém vai tomar nenhum tipo de decisão assodada, ok? Então não adianta você ficar passando 300 mil mensagens no meu WhatsApp dizendo, pastor, os caras não vão fazer nada, ninguém vai fazer nada. Irmão, ninguém está lavando louça, entendeu? Ninguém está lavando louça, ninguém está lavando o carro para simplesmente ir lá desligar a torneira, e não é assim que funciona. Certo, irmão? Não é assim que funciona. Então tenha paciência aí, todo mundo está vendo, entendeu? Todo mundo está vendo, não acabou absolutamente nada, entendeu? Foi a primeira parte, né? Os caras optaram pela via dolorosa, é isso que eu tenho para falar para você. Os caras optaram pela via dolorosa. Essa semana ainda vai ter muito desdobramento, entendeu? Provavelmente hoje de noite aí já vamos esperar, todos nós, vamos esperar, né? Vamos esperar, todos nós, passe com paciência, numa boa, respira aí, entendeu? Tudo que tinha que acontecer, aconteceu, foi exposto. Você sabe, eu vi uma história hoje de manhã, que eu vou falar para você se acalmar, porque senão eu não vou conseguir falar da Bíblia para você, né? Senão eu não vou conseguir se você não se acalmar, né? Então eu vou te contar uma história. Você imagina, irmão, você imagina que você recebeu uma ordem, para fazer um controle de tráfego, e nessa ordem foi te dada a BR-116, para você fazer um controle de tráfego, só que o bandido passava pela 376, mas quando você trancou a 116, você expôs o bandido na 376. Entendeu? E agora todo mundo sabe que ele passou na 376. Então, fica esperto, irmão. Todo mundo está esperto, ninguém é otário. Sacou? Ninguém é otário. Todo mundo sabe em que estrada se passa agora. Entendeu? Todo mundo sabe por que estrada se passa. Certo? Então o bandido passou já pela 376. Entendeu? O pastor está falando aqui para você faz tempo isso. Irmão, relaxa, irmão. Está sob controle, relaxa. Certo? Eu já falei para vocês que o rato, em hipótese nenhuma, não existe nenhuma hipótese do rato chegar no queijo, nenhuma. Eu já falei para vocês aqui. Entendeu? Agora ficou tudo exposto, tudo apareceu, os caras foram obrigados, o rato foi obrigado a mostrar o caminho por onde passa para roubar o queijo. Obrigado, agora abriu os olhos de todo mundo. Então trancou-se a 116, ele foi obrigado a mostrar onde ele passava. E agora todo mundo sabe. As Forças Armadas estavam dentro da sala cofre ontem nas eleições. Você viu o presidente falar? O repórter perguntou, presidente, mas o senhor falou que se tivesse fraude. Ele disse, gente, as Forças Armadas estão dentro da sala cofre. Isso é problema do ministro da Defesa, não é meu, isso é problema das Forças Armadas. Eles vão resolver. Você ouviu isso? Você viu o presidente Bolsonaro chorando ontem? Você ouviu ele chorando ontem, reclamando? Você viu? Não? Estava rindo, fazendo piada, brincando. Você não percebeu, irmão? Que mundo que você vive? Que mundo que você vive, te pergunto. Em que mundo você vive? Está todo mundo sob pressão, a opressão do inferno gigantesca. Você sabe disso? Todo mundo sabe.
ok? Então respira, irmão. Respira. Já falei para você. Existia o jeito fácil e o jeito difícil. Vai sendo o jeito difícil. Entendeu? Então, respira e sossega, ok? Sossega, respira, né? E eu vou dizer mais para você, irmão. Eu vou falar aqui para você uma coisa. O queijo era muito grande, irmão, e eles não conseguiram carregar o queijo de uma vez só. Porque o queijo é muito grande. Porque a intenção deles era levar o queijo numa vez só. Você entendeu? A intenção deles era levar o queijo numa vez só, mas eles não conseguiram. Isso foi uma grande vitória, foi um livramento de Deus. Você acha que a tua oração não foi ouvida? Você acha que Deus não está agindo? Que Deus não... É isso que você acha? Olha o que aconteceu na América. Foi de uma vez só. Entenda, irmão. Veja, abra seus olhinhos aí, que você é tão inteligente. Né? Você é tão inteligente. Mas eles não conseguiram. A ratarada não conseguiu levar o queijo na primeira vez. E isso foi um livramento. Isso que eu ouvi hoje. Porque senão hoje a gente já não estava aqui. Sacou? Então calma, espera. A gente acabou de acordar, né? Eu nem dormi essa noite. Conversei com muita gente, orei bastante, passei a noite em claro. Eu tô igual a vocês, você acha que não? Preocupado? Sabe qual foi a mensagem que veio no meu coração? A mensagem de Jó: o mal que eu temia me sobreveio. Não foi isso que você pensou ontem? Quando acabou? Você não falou isso? Eu lembrei de Jó na hora. O mal que eu temia me sobreveio. Não é, irmão? Todo mundo tá nervoso. Poxa, você tem que ter nervos de aço para passar por uma situação dessa. Nervos de aço. Não é fácil, mano. Entendeu? Nervos de aço. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil. E eu tô te dando uma palavra aqui. Não é de conforto que eu tô te dando uma palavra aqui. Não, não. Não é de conforto. Não é para você ficar confortável, não. É uma palavra de fé. O queijo era tanto que os ratos não conseguiram levar, irmão. O queijo era muito forte, eles não conseguiram levar. Eles só cortaram um pedaço. Entendeu? Mas ficou muito evidente o buraco por onde o queijo passou. É isso que eu queria que você entendesse. Ficou evidente. Então, presta atenção no que vai acontecer agora, essa semana. Não, eu vou dizer mais uma coisa para você aqui. Escute bem o que eu vou te falar. Mais uma vez aqui para você. Eu disse para você, sexta-feira, eu disse, gente, vocês vão ter uma surpresa com o Nordeste. Não falei isso aqui sexta-feira? Quinta-feira, quarta-feira, sexta-feira, eu não falei isso aqui para vocês? Vocês vão ter uma surpresa com o Nordeste. Vocês estão pensando uma coisa, vai ser outra muito diferente. Lembra que eu falei aqui? Não falei isso aqui quinta-feira? Não falei isso aqui sexta-feira? Não falei aqui para vocês? Então escuta as coisas que eu estou falando para vocês aqui, porque nós estamos... Você acha que essas coisas físicas, a gente sabe de onde, você acha? Entendeu? Então se acalma, gente. Então, todo mundo sabe o que está fazendo. Ninguém é criança. Entendeu? Ninguém é criança. Fica tranquilo aí, irmão. Respira. Não perdeu nada, não acabou nada.
É isso. Agora tem. O nome disso chama-se evidência. Hã? Agora tem. Agora todo mundo descobriu o caminho por onde o rato, quando rouba o queijo, por onde o rato passa. Agora todo mundo sabe. Entendeu? Agora, o povo nordestino não tem culpa. Não fique achando você, dizendo, porque teve gente que mandou mensagem para mim e disse assim, pastor, eu tô com raiva do baiano. Eu tô com. Por quê, irmão? Não foi culpa deles. É só uma questão de, de azemuth. Entendeu? Foi uma questão de azemuth. Né? Entendeu? Só isso. Agora você vai. Deus abandonou. Não. Não. Abandonou não. Pelo contrário. Deus nos deu o livramento. Porque se não fosse a mão de Deus, com a quantidade enorme de queijo que ele deu. Enorme, gigantesca. O rato teria conseguido roubar tudo de uma vez só. E hoje, meu irmão, agora de manhã, nós estaríamos enfiados numa confusão gigantesca. Entendeu? Um amigo meu me disse sobre um livro de um chinês. Quem aqui conhece o livro de um chinês? Eu não sei como é que é o nome, Sun Tzu, como é que é o nome daquele cara que escreveu o livro A Arte da Guerra? Como é que é o nome daquele cara? É a última coisa que eu vou te falar isso. A Arte da Guerra, como é que é o nome? É Sun Tzu? Quem é que me ajuda aí no nome daquele cara? Aquele grande comandante que escreveu o livro Sun Tzu. Obrigado, Mônica. Sun Tzu. Foi esse o nome que eu ouvi hoje de manhã. Alguém disse para mim assim, lembra, pastor, daquele livro daquele cara Sun Tzu, você conhece? Ele disse, todo mundo lê esse livro. Só vou te falar isso. Todo mundo lê esse livro. Entendeu? Se fazer de pequeno para se colocar como forte. Certo? Então tem momento de falar e tem momento de calar. Agora é momento de calar, de prestar atenção. Entendeu? Então se acalma, respira, tá? Se acalma. Diz para você, confia no nosso presidente, confia nas nossas forças armadas, confia, irmão. Ninguém lá é idiota, ninguém é imbecil, ninguém é bobo, só que também ninguém é adivinho, né? Então vamos esperar, respira, a gente vai ver um monte de gente rindo, dando risada, né? Faz parte, irmão. Entendeu? E aí talvez agora você acorde, né? Talvez agora você acorde. Você que estava dormindo, você acorde, né? Quando o pastor tem falado aqui, tem avisado, para todo mundo ficar esperto, né? Não tem falado aqui para vocês? Fique esperto, irmão. Fique esperto, irmão. Fique esperto, irmão. Estou avisando você. Faz tempo, mas tem gente aí que está dormindo em berço esplêndido ainda. Né? Você imagina se não é a mão de Deus, e o rato leva o queijo todo na primeira viagem do caminhão. E aí o bicho ia pegar hoje. E você estava como, irmão? Dormindo. Porque você não escutou. Porque
que você não está ouvindo o que Deus está falando, que os profetas estão falando faz tempo. Eu disse para você, as eleições vão ser limpas. Eu já falei isso para você. Vai ser limpa. Eu continuo falando aqui a mesma coisa. Eu não tenho medo de errar, não, irmão. Limpas. Nós vamos votar, vai ser limpa. Escuta o que eu estou te falando. Continuo falando. As eleições vão ser limpas. Eu confio nas Forças Armadas. Ok? Continuo falando para você. Vão ser limpas. Eu já falei para você. Talvez você não tenha entendido o tempo do verbo da frase. Né? Talvez você não tenha percebido aí o tempo do verbo da frase. As eleições vão ser limpas. Eu já falei para você. E se continuo falando. Né? Talvez você não tenha entendido direito a frase que eu estou pronunciando. Eu já falei para você que tem assuntos aqui que são infaláveis. Eu estou falando para você faz tempo. Eu estou te falando aqui as coisas, mas talvez você não tenha prestado atenção. Presta atenção. Vão ser limpas. Presta atenção nas coisas que eu falo. Tem gente que não consegue interpretar o texto adequadamente, né? Entendeu? As coisas precisam ser limpas. Entendeu? As coisas precisam ser limpas, porque elas estão sujas. Elas vão ser limpas. Será que eu vou ter que desenhar? Agora se expôs, né? Agora está tudo exposto. Tudo está exposto. Tudo está colocado diante dos teus olhos. Né? Está tudo colocado diante dos teus olhos agora. Alguma coisa, você acha que ficou alguma coisa debaixo do tapete aí? Alguma coisa, alguma sujeira, alguma coisa? Você acha? Eu acho que não. Eu acho que não. Entendeu, irmão? Então, existem muitas coisas, né, que são colocadas nas gavetas, como um grande escritório, quando você vai fazer uma faxina, até você abrir todas as gavetas, tirar tudo que tem lá de dentro. Entendeu? Então, antes ninguém podia falar nada, porque não tinha nada, como é que vai falar? Certo? Então, vamos ler o texto. Eu quero ler um texto para você no Evangelho de Lucas. Agora vamos ver um texto? Vamos lá? A gente vai fazer o desdobramento só de tarde. De tarde eu vou te dar as notícias que eu tenho. Eu tenho muitas notícias para te dar aí. Muita coisa. A gente vai falar muita coisa. Você respirou já agora? Você consegue ouvir a palavra? Vamos ouvir agora a palavra? Vamos ouvir? Vamos lá? Então abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas. Eu quero que você preste atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção. Lucas capítulo 12. Verso de número 22, abra a Bíblia aí junto comigo, vamos lá, vamos ler um texto da Bíblia, vamos orar um pouquinho, né? Você está precisando aí reavivar a tua fé, não é? Você está precisando reavivar a tua fé, né? Você está precisando levantar o teu moral, Eu queria só até acalmar primeiro, para você respirar aí, né? Senão você não consegue ouvir, não é? Senão você não consegue ouvir, né? Todo mundo veio aqui achando que é desdobramento hoje, né? Estamos passando de 13 mil pessoas e, pô, vocês estão acordando cedo hoje, né? Todo, viu? Que bom que vocês vieram, né? Que bom que vocês estão aqui. Assim, você vai se acalmando aí. Relaxa, né? Relaxa. Senão vai te dar um infarto e você não vai ver o final, irmão. Você vai perder o final da peça. Entendeu? Você vai infartar e daí você vai perder o final da peça. Então você respira, irmão, tá? Faça como o pastor Santo estava dizendo. Eu também não dormi, eu também fiquei. Até que eu pude conversar de manhã cedo, bater um papo aí, falar, conversar. Estou com meu coração leve, limpo, tranquilo, entendeu? Estamos de boa aí, irmão. Estamos de boa, todo mundo está de boa aí. Né? Ninguém dormiu direito, nem eu dormi. Acordei cedo, eu tô com um cara que acordou 5 horas da manhã, eu nem dormi quase, né? Então tenha calma, de tarde eu vou te passar bastante informação, você vai saber tudo o que aconteceu, tudo que tá rolando de tarde, tá bom?
A gente vai conversar bastante, eu vou te mostrar algumas coisas, você vai se acalmar também, calma, tá? Tenha calma, tenha calma. Nós temos mais 3 semanas ainda, entendeu? Tenha calma. Teve gente que acabou com o estoque de Rivotril aí de casa já, né? Chazinho de camomila, né? Então calma, irmão. Calma, respira. Entendeu? Respira. Todo mundo tá chateado, né? Todo mundo tá chateado. Faz parte. Entendeu? Faz parte. A vida da gente é assim. A gente tem que aprender que nem tudo é do jeito que a gente quer e nem na hora que a gente espera. Entendeu? Então, relaxa, respira, né? Relaxa, respira, entendeu? E vamos para frente aí. O texto diz assim no verso de número 22, ó. Presta atenção. Lucas, capítulo 12, verso de número 22. Olha o que está escrito aqui, ó. E disse aos seus discípulos: portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa no celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valei vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? 27. Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhinhos agora. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, papai, com a tua presença. Que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra. Que o Senhor possa acalmar, Senhor, o nosso coração, a nossa alma, o nosso ímpeto. Que o Senhor possa colocar um bálsamo sobre o nosso espírito, Senhor, e nos tranquilizar com a tua presença, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos ver. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa tranquilizar, Senhor, a cada um de nós com a tua presença, querido Espírito Santo. Nos ajuda, Senhor, nos alcança e nos abençoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse texto fala sobre a solicitude pela nossa vida, e o Espírito de Deus está nos exortando hoje, porque eu orei hoje de manhã e faz tempo que eu estou aqui. E eu orando a Deus, eu disse: Jesus, o que é que eu vou falar para o meu povo hoje? O Senhor me trouxe então esse texto e me pediu que eu dissesse isso para você, que nós não devemos estar apreensivos sobre aquilo que está por vir, que nós devemos confiar no Senhor, e que muitas vezes nós somos colocados à prova. Quando Jesus, após ter multiplicado pães e peixes, a Bíblia diz que ele sobe o monte para orar e ele dá uma ordem aos seus discípulos, dizendo: olha, entra no barco e atravessa, porque amanhã a gente vai para o outro lado. Vamos fazer culto lá do outro lado.
E a Bíblia diz que eles sobem no seu barquinho e vão atravessando a remo. É longe, são alguns quilômetros para atravessar até o outro lado. Jesus sobe o monte, vai orar. A Bíblia diz que Jesus permanece ali orando até a alta madrugada. Então ele desce do monte, a terceira vigília, cerca de 2 horas da manhã. E a Bíblia diz que Jesus desce e começa a atravessar o mar andando. Ele vem andando sobre as águas. Mas no meio daquela madrugada, no meio daquela noite, acontece ali uma grande tempestade naquele mar, e a Bíblia diz que o barquinho dos irmãos está indo quase a pique. Estão ali todos os discípulos de Cristo e eles estão desesperados no meio daquela tempestade. A Bíblia diz que o vento era forte, que as ondas eram grandes, e eles olhavam para o barco e Jesus não estava lá. Eles olhavam para os barcos e Jesus não estava lá. A Bíblia diz que, então, quando chega ao ponto do barco estar quase afundando, eles observam Jesus e Jesus vem andando. E Jesus, então, agora caminhando, chegando perto do barco, e a intenção de Jesus não era entrar nele, mas passar por eles e chegar na frente. A Bíblia diz que eles enxergam Jesus vindo de longe e muitos deles têm medo, achando ser um fantasma. Se apavoram, e quando eles veem Jesus vindo, Jesus chegando, a Bíblia diz que Jesus grita de longe e diz assim: não temas, sou eu. Não temas, disse Jesus, sou eu. E a Bíblia diz que Pedro, então, olhando para Jesus, disse: Senhor, se és tu mesmo, então permita que eu desça desse barco e caminhe até onde o Senhor está. E Jesus disse: vem, Pedro, desce. E Pedro, cheio de fé, cheio de esperança, a Bíblia diz que Pedro desce do barco no meio da tempestade, porque as ondas não haviam parado, o vento ainda não havia parado. E Pedro, então, olhando para Jesus com fé, desce do barco, mas a Bíblia diz que ao descer do barco, com os seus pés sobre a água, ele não afundou, mas ele observa agora as ondas enormes, o grande vento. E a Bíblia diz que apesar de toda aquela sua fé extraordinária, ele começa a afundar. E ele dá um passo, afunda mais um pouco, dá mais um passo, afunda mais um pouco. E então o desespero entra no seu coração e ele começa a afundar, estende a sua mão e diz: Senhor, me ajuda. E Jesus continua caminhando na sua direção. Escute o que o Espírito Santo está falando para você hoje. Jesus não parou de caminhar na direção de Pedro, Jesus continuou caminhando na direção de Pedro e veio até o ponto em que chegou perto. E quando Jesus chega perto de Pedro, a água, irmão, ela já está aqui, ó. A onda já está passando por cima de Pedro, e Pedro achou que já ia morrer. Quando ele pensou: acabou, Jesus vem e segura na mão do Pedro. Pedro agora olha para cima, nos olhos de Jesus, e Jesus dá um sorriso. E eu creio que Jesus, olhando nos olhos do Pedro, diz: Pedro, não temas, sou eu. Não temas, Pedro. Pedro estava aterrorizado. Pedro estava com medo. Pedro andava com Jesus há quase 3 anos. E ainda assim a sua fé não foi suficiente para que ele não sucumbisse no meio da tempestade. Escute. Você não é pior ou mais fraco por estar tendo dúvidas no teu coração ao estar no meio da tempestade. As ondas altas, o vento forte fazem com que a gente muitas vezes deixe de acreditar. Fazem muitas vezes com que nós duvidemos da palavra de Deus. Que nós deixemos de confiar no Senhor, mas o Senhor está falando para mim e para você hoje: não temas, sou eu. Há uma ação de Deus deliberada. O Senhor permite, mesmo Ele te enviando para o meio do mar. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Por que você acha que o Senhor não sabia? Porque o Senhor foi pego de surpresa, que o Senhor foi enganado? É isso que você acha, mano?
O Espírito Santo de Deus está dizendo aqui para mim e para você: não temas. Não tenha medo. Por que você está com medo, irmão? Você não vai afundar. Por que você está com medo do dia de amanhã? Olha o que o texto está falando. Você está com medo do que você vai comer? Você está com medo do que você vai vestir? Olha para os pássaros. Os passarinhos não plantam nada. Os passarinhos não têm celeiro. Os passarinhos não têm nada guardado dentro de casa e ainda assim, irmão, eles não passam fome porque Deus provê tudo aquilo que eles precisam. Entenda isso. A Bíblia diz que eu e você, nós, os crentes, nós somos provados para que então sejamos aprovados. Nós somos provados para sermos aprovados. O Senhor nunca vai dar um fardo maior do que aquele que você possa carregar. E muitas vezes o Senhor permite que as coisas aconteçam na nossa vida como Ele fez na vida dos seus discípulos. Ele precisava fazê-los entender que Deus é o Deus que está no meio da tempestade, irmão. Deus é o Deus que anda no meio do vento. Deus é o Deus que antes de mandar que a tempestade pare, Ele precisa fazer você entender, aprender a não ter medo da tempestade. Eu concordo com você, não é fácil remar esse barco no meio da tempestade. Com o vento contrário, com a onda contrária, o vento faz muito barulho, empurra você para trás, eu sei disso. A palavra de Deus está dizendo, é uma guerra, é uma luta. Mas no meio dessa guerra, no meio dessa luta, está Jesus. No meio da confusão, no meio da briga, está Jesus. Ensinando você a ter fé, ensinando você a confiar, ensinando você a não temer, ensinando você que Ele é o Deus que está no controle, que absolutamente nada poderá ficar escondido, por isso todas as coisas estão vindo à tona. Quantas vezes Deus disse, Deus mostrou, Deus deu visões sobre coisas escuras que eram colocadas sobre elas luz. Se você que eu estou te falando, você vai lembrar de muitas profecias. Olha, abriu-se uma porta e tudo aquilo que estava escuro foi trazido à luz e todo mundo viu o que estava lá dentro. Quem lembra dessas coisas? Como se fosse iluminado, então se olhava tudo que estava lá dentro. Muitas covas foram cavadas e dessas covas foram tirados baús. Quem lembra dessa visão? E foi desenterrado e aquilo saía à luz e todo mundo via o que tinha dentro. Quantas vezes Deus falou isso? Como no quintal. Homens cavando e dali eram tirados grandes baús e os baús eram postos para fora no sol do meio-dia e eles eram abertos e todo mundo via o que tinha dentro. Você não lembra dessa palavra profética? Foi dada aqui nesse lugar. E Deus precisa nos trazer o Espírito Santo para fazer com que eu e você lembremos das coisas que o Senhor já tem nos avisado faz tanto tempo, para que você não diga que Deus está dormindo, para que você não ache que Deus está esquecido. Para se haver uma limpeza do escritório total, são necessários que se abram todas as gavetas, que se tirem todos os lixos, que se varram todos os cantos. Mas como se faria isso se não se abrisse as janelas para que a luz entrasse e tudo aquilo que está no escuro fosse agora revelado diante da luz? Mas muita gente que não tem o entendimento, que está dentro do barco e está dizendo, nossa, mas como é que Jesus faz uma coisa dessa com a gente? Mandou a gente entrar no barco, mandou a gente atravessar, olha essa tempestade miserável, será que Deus não viu essa tempestade? Não é isso que você está ouvindo?
O Senhor pôs a gente numa tempestade e o Senhor disse, meu Deus, mas vocês já esqueceram que vocês acabaram de sair de um culto onde o pão foi multiplicado, onde o peixe foi multiplicado. Vocês viram 5 pães, 3 peixes, deram de comer para mais de 5.000 pessoas. Agora vocês estão atravessando no meio da tempestade e vocês não conseguem crer mais no Deus do milagre. Já pararam de crer? Como o povo que andava no meio do deserto, Deus mandava o maná de manhã, Deus mandava o maná de tarde, e o povo está reclamando, dizendo, pô, mas a gente queria comer uma carne e não tem. O povo sempre reclama, o povo sempre murmura, porque Deus coloca a prova, mas Ele dá o livramento, irmão. Ele coloca a prova, mas Ele dá o livramento. As armas de Deus não são físicas, são espirituais. Os anjos de Deus já desceram na terra, estão trabalhando, é uma luta tremenda. Do céu contra o inferno, a tempestade contra o barco, o mar contra o barco, e parece muitas vezes que o barco é tão pequenininho que a tempestade vai afundar ele. Parece muitas vezes que o barco, irmão, não tem condições de resistir ao vento, que o barco não vai resistir às ondas fortes, mas atrás do barco quem está vindo é Jesus que anda sobre a tempestade, é Jesus que anda no meio do vento, é Jesus, irmão, que grita, que brada, e está dizendo para mim, para você hoje, não temas, sou eu. Não tenha medo. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo. Tudo precisa ser exposto, tudo precisa ser mostrado. Não temas, irmão. Por que você está aí desesperado pelo dia de amanhã? Por que você está chorando pelo dia de amanhã? Se foi o Senhor que fez todas as coisas. Foi o Senhor que fez todas as coisas. Todos os ratos precisam sair das tocas. Todos os percevejos, as aranhas, os escorpiões, eles precisam sair dos cantos. Eles vão sair. Sabe o que o Espírito Santo está fazendo eu lembrar aqui? Uma coisa que eu disse faz muitos meses atrás. O Espírito Santo está me lembrando aqui, mandando eu falar para você. O Senhor disse aqui para mim, fale para o povo. Lembre do dia em que você falou da corda. Que Deus vai permitir esticar a corda até o fim. Para que todos apareçam e todos saibam quem é quem. Olha o que o Espírito Santo está fazendo eu lembrar aqui. Para que todos sejam expostos. Todos apareçam. E assim sabemos quem é quem. Não só nós. Não só nós. Você percebeu que o teu coração já acalmou? Você já percebeu isso? Você chegou aqui nervosa, nervoso. Você estava angustiado e agora parece que você... Respira assim, ó. E vê como tá, já saiu a ansiedade do teu coração. Perceba aí. Você já se acalmou. Perceba aí, ó. Já como você não dormiu, você não acordou mal, você estava mal até agora, você está nervoso, Perceba aí, respira, ó. Vê que você não está mais ansioso no teu coração. Essa palavra parece que tirou com a mão assim, ó, do teu peito, do teu coração, a ansiedade, o sentimento ruim que você estava. Veja como saiu já. Irmão, Deus está no controle. Nós devemos continuar crendo, nós os crentes. Devemos continuar acreditando, irmão.
Confie em Deus, irmão. Entrega seus caminhos a Ele. E o mais, tudo Ele fará. Todas as coisas estão debaixo dos olhos de Deus. Deus tem um plano, Deus tem uma promessa. E tudo que o Espírito Santo falou está se cumprindo à risca. E hoje se cumpre mais uma palavra profética. Depois eu vou pedir até para a irmã Aldrin achar e editar lá no canal de Profecias Fortes para você ouvir a mensagem, essa mensagem, sobre as coisas desenterradas, a visão que Deus deu para o pastor. Que estavam sendo desenterrados vários baús, várias coisas no quintal, no jardim em Brasília, na frente de um determinado prédio. Deus deu essa visão faz tempo para nós. E ela se cumpriu hoje. E ela se cumpriu hoje. Estão sendo desenterrados baús, abertas grandes valas. Venha no nosso canal auxiliar, Profecias Fortes, e você vai ver. Os irmãos vão procurar e os vídeos vão fazer edição e vão postar hoje ainda, com certeza. E você vai ter acesso e você vai ver que essa visão se cumpriu agora. Se cumpriu hoje. Foi tudo exposto, tudo que estava enterrado, tudo que estava escondido veio à tona. Todo mundo está vendo, irmão. Todo mundo viu. Todo mundo viu. Fortes profecias. Olha aí o canal. Todo mundo viu, todo mundo percebeu. E a palavra de Deus está vindo aqui para corroborar isso aí. De tarde, a partir das 14 horas, nós vamos falar bastante sobre isso. Bastante sobre isso. Ok? Vamos falar bastante sobre isso. A visão que Deus deu sobre a marreta nas mãos do presidente. Olha aí, quebrando os cadeados. As 3 portas, lembra? Estamos vendo acontecer, irmão. Só não percebe quem não quer. Então respira. Respira, irmão. Todo mundo. Respira. Ok? Respira. Tá? Vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Papai do céu, em nome de Jesus. Eu peço que a tua mão, Senhor, esteja sobre as nossas vidas. E que o Senhor nos alcance em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, eu peço que a tua mão esteja sobre as nossas vidas. E que o Senhor nos abençoe na autoridade e no poder do teu nome. Os alcança, Senhor, com a tua graça, com o teu poder, com a tua misericórdia. Repreende, meu Deus, em nome de Jesus, o espírito da angústia, da tristeza. Nos ampara, nos consola para que andemos no teu caminho, Senhor, e sejamos abençoados em nome de Jesus. Estende, Senhor, a tua mão poderosa sobre as nossas vidas e nos abençoa. Em nome de Jesus, meu Deus, coloca a tua mão sobre a nossa vida e nos abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Sábado, nós vamos ter um grande culto em Porto Alegre, tá? Sábado, dia 8, estaremos em Porto Alegre, no Hotel Ritter. Hotel Ritter, tá? Fica no centro histórico de Porto Alegre, no Largo Vespasiano Júlio Vepo, número 55. O pastor já vai estar lá a partir das 10 horas da manhã. O culto é às 2 horas da tarde, tá? O pastor vai tomar café no hotel, vai almoçar no hotel. Se você quiser ir, conversar, participar do almoço, né? Você vai junto, tá bom? Não vai ser caro o almoço lá, vai ser baratinho. Tá? Tá legal? Só não pode levar comida, não esqueça. Tá? E a gente também não pode trazer, não esqueça. Você é do Rio Grande do Sul, Hotel Ritter, tá? O pastor vai estar lá sábado, a partir das 10 horas da manhã. Já vou estar lá junto com o pastor Fabiano, com a Manuela, vamos estar lá. Tá legal? Um beijo no teu coração. Deus abençoe vocês. Às 2 horas estamos aqui e a gente vai falar só de política. Hoje vai ser quente aí a conversa. Tá bom? Um beijo para você. Deus abençoe vocês. Até depois. Tchau.